So come on, can we just stretch our hands to heaven in this place? As we praise the King, we sing hallelujah at the top of your lungs. I could climb the highest height, or I could fall to lowest depths. I could live 1,000 lives and never see the end of grace. Yes. Thank you, Jesus. Oh, lebasdoga. 1,000 times my soul will sing hallelujah, and I will sing 1,000 more. Bom dia, bom dia, bom dia. Igreja Online. Fala, Maiara, tudo bem? Ó, tô angelical hoje. Tcharam! Sejam bem-vindos, meu povo, minha pova. Gente, hoje vou ter a honra de receber aqui meu camarada, meu amigão, Ursão, pastor Ursão da igreja Gravidade Zero de Arujá, não Guarujá, Arujá, São Paulo. E sejam bem-vindos a todos. Hilde, César, Maiara, Dani, cara, ó minha sogra aqui, ó, Maria Luísa, beijo minha sogra, Mari do Robinho. É isso aí, pessoal, deixa eu começar aqui já dando para vocês um shotzinho de hoje. A senha de hoje é Provérbios 22, 29. 22, 29. 22, 29. Provérbios 22, 29. O código para hoje, tá bom? Senha de hoje, Provérbios 22, 29, tá? 22, 29, guarde isso. 2.229. 2.229, pegou? Provérbios 22, 29. Vês a um homem perito na sua obra? Tu vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será exposto, não entre a plebe. Vês um homem perito na sua obra? Perante reis será exposto, não perante a plebe. Olha que bacana esse texto aqui, pessoal. Você sabia que perfeccionismo não é excelência? O reino de Deus não é baseado em perfeccionismo.
perfeccionismo faz parte do espírito da religião. Aonde se exige perfeccionismo, pode ter certeza que ali tem cheiro de religião. A religião, ela ama o perfeccionismo. A religião, ela funciona em cima da lógica do perfeccionismo. O reino de Deus não. O reino de Deus é um reino de excelência. Daniel recebeu um espírito de excelência. José recebia espírito de excelência. E eu creio que nós temos sim habilidade para termos um espírito de excelência. A excelência é um espírito. E esse texto aqui ele está dando uma senha muito poderosa quando ele diz o seguinte: o homem skillful, o homem que tem cheio de habilidades, o homem habilidoso, ele será colocado diante da presença de reis. Talvez hoje você é uma pessoa que sempre você sempre está preocupado, pensando assim, como é que eu faço para ter projeção? Como é que eu faço para ser uma pessoa influente? Como é que eu faço para ser talvez um mentor de vereadores, um mentor de prefeito? Como é que eu faço para ser um mentor de um reitor de uma universidade? Todos nós fomos colocados em posições de influência nesse mundo. Só que esse texto está dizendo que existe um caminho para você ser colocado diante dos reis da terra. Existe uma maneira, uma lógica para você ser colocado diante dos reis da terra. E essa lógica hoje se chama habilidade. Você será colocado diante da presença de reis, diante da presença de celebridades, diante da presença de autoridades. Você será colocado baseado na tua capacidade de habilidade. Por isso, eu quero te encorajar hoje, na verdade, a você desenvolver os teus dons e você ser perito na obra das tuas mãos. Você não é para ser perito em networking, você não é para ser perito em saber como ser um bom marqueteiro, como ser uma pessoa boa de ser um como é que se diz? Quando o cara entra de penetra numa festa. Você não é para ser um cara bom nos contatos, um cara... Não. A Bíblia diz que se você for perito nas obras das tuas mãos, se você for focado naquilo que Deus te chamou para você fazer, se você der mais atenção ao fruto do teu trabalho do que à vida dos outros, Deus se encarrega. Esse fenômeno se encarrega de te colocar na presença de reis. Hoje existem reis da terra, existem pessoas que decidem, que abrem, que fecham, que compram, que vendem. Existem pessoas chaves que carregam uma caneta na mão dentro da sua cidade. Entenda que você pode ser colocado na presença dessas pessoas. Deus quer usar você na presença dessas pessoas. Por isso, não tenha medo quando você for chamado, quando você for talvez convidado para você fazer uma apresentação, fazer uma exposição. Entenda que o homem perito na sua obra perante reis será exposto, não entre a plebe. Nossa, mas que preconceito! Pois é, na verdade outro texto ele diz: o homem vai ser colocado sobre os homens iluminados e não sobre os homens obscuros. Existem pessoas diferentes dentro de uma sociedade. Existem homens que estão na posição de governo, de poder, e existem pessoas que estão debaixo desse poder, dessa posição. E esse texto ele está prometendo que você, sendo perito, sendo excelente nas tuas mãos, com certeza você vai ser colocado diante desses homens. Sem ser um desses homens, você vai ser colocado diante desses homens. Então, quero te encorajar a você ter uma vida naturalmente frutífera dentro daquilo que Deus te colocou para fazer. Se você canta bem, cante melhor ainda. Se você compra e vende bem, compre e vende melhor ainda. Se você é um bom artesão, faça a sua melhor arte. Se você é um pintor, faça a sua melhor pintura. Se você é um trader de Bitcoin, faça o melhor que você puder com os traders de Bitcoin. Com certeza Deus vai te usar nisso. Você será colocado na presença de reis. Eu curto demais isso aqui, entendeu? Porque eu já me flagrei, eu já me peguei em circunstâncias que eu olhava a minha volta assim e falava: caraca, o que eu estou fazendo aqui?
como que eu vim parar aqui? Mas na verdade era apenas um reconhecimento de um princípio. E esse é um princípio, é um provérbio de sabedoria, Provérbios 22, 29. Vês um homem perito na obra de suas mãos? Pois bem, este será posto na presença de reis, não entre a plebe. Por isso que existem algumas pessoas que falam assim, mas Cal, isso aí devia ser do reino, devia ser alguém do reino lá. Como que alguém que não é do reino? Como que é a Anitta que está sendo colocada na presença dos reis? Como é que é o funkeiro que está sendo colocado na presença dos reis? Como é que é o transexual? Como é que é o fulano, o ciclano? E no final das contas a gente, como crente, às vezes a gente buga e fala assim, meu, esse lugar deveria ser ocupado por um crente. Só que a questão é que esse texto não está falando que é crente. Deus não usa crente para colocar na presença dos reis. Não são os crentes que vão ser colocados na presença dos reis. O texto está dizendo que são os homens que têm as obras, que são peritos nas obras das suas mãos. São os homens com perícia nas mãos. Então entenda que isso não é uma meritocracia, mas isso é uma lógica terrena. Isso funciona assim nesse mundo, isso funciona assim nessa terra. Se funciona assim nessa terra, eu e você, nós precisamos ser astutos o suficiente para a gente ser esse homem. Ah, mas eu sou pastor, Cal. Ué, mas quem disse que você sendo pastor não pode ser um grande pintor da nossa geração? Quem disse que o Romero Brito não podia ser um grande pastor? Quem disse que o Kaká, perito no futebol, podia ser um grande pastor? Eu me lembro um dia, não sei se o Adriano Rente já está aqui, mas se ele tiver, eu quero só pedir autorização para usar o tempo dele aqui. Tô me estendendo um pouco demais aqui já. O Adriano já está com a gente aqui, vai estar compartilhando um pouco hoje. E aí o Kaká, ele foi convidado, quando eu estava ali em Orlando, no começo desse ano, ele foi convidado para dar uma palestra na Lagoinha de Orlando. E aí o Kaká foi lá, deu uma palestra bem inocente, humilde como sempre, né? Kaká sendo sempre o Kaká, por isso que ele é um garanhão, porque além de ser bonito, talentoso, ele é humilde, coraçãozinho doce, aquele olharzinho de menino que nunca saiu dele. E aí o Kaká, ele pega no final, abre para perguntas, e ali tem um coach expert, um sabidão, sabe tudo, fala assim, Kaká, é o seguinte, olha a pergunta que o ser humano fez pro Kaká. Cara, quando que você vai explodir? Você não acha que você podia explodir? Aí o Kaká olhou aquilo assim, tipo, pensa que estão falando do Kaká, entendeu? Eleito o melhor jogador do mundo, o cara que jogou 3 Copas do Mundo, o cara que tem assim, chuteira de ouro, o cara que não tem mais o que ele não fez no futebol. Aí o cara falou assim, Kaká, você não acha que você devia explodir? Quando que você vai explodir? Aí o Kaká olhou assim e falou assim, honestamente eu não entendi muito a pergunta, mas uma coisa eu entendi na vida, que eu servir no projeto de uma igreja é muito pequeno baseado no que Deus tem para me usar no mundo. Aí ficou assim um silêncio, dele falou assim, eu de fato um dia acreditei que meu ministério era com esportes na igreja, acreditei que eu era para me envolver com o ministério de educação, de esporte e tal, só que hoje, o que acontece? Um dia eu tô com toda a cúpula da Síria por conta do futebol, na outra semana eu tô com toda a cúpula de Israel, 2 países que tem conflito, mas pelo futebol eu consigo sentar com eles numa semana aqui, na outra ali. Eu não sei o que é ser maior do que isso, ele falou. Então hoje Deus me usa pelo futebol no mundo inteiro. Cara, ficou um negócio assim até meio chato, porque aí ficou assim, nossa. Só que Kaká estava se referindo a exatamente esse código, esse princípio aqui, ó. Obras será posto na presença de reis. Então, às vezes você fica orando em casa, você fica tentando fazer uma boa pregação,
fica se santificando, fica lá, Deus, porque agora eu sou santo, agora eu sou puro, agora você vai me colocar diante do Bolsonaro. Mano, o homem que tem as obras, que é perito nas suas obras, esse sim vai ser colocado diante de autoridades. Então, ore menos e pratique mais, realize mais. Como assim, Carlos? Você está falando para orar menos? Isso, a oração a gente está falando, é a mesma coisa que eu falar assim, ó, é o seguinte, hoje eu vou fechar um negócio lá, mas eu vou ficar em casa o dia inteiro amando minha esposa, vou ficar aqui orando com ela, vou ficar aqui me relacionando com ela para ver se o negócio sai. Qual que é a relação? Qual que é a relação? Minha esposa é a coisa mais importante da minha vida hoje. Só que o negócio é com o negócio, não é com a minha esposa. E às vezes a gente fica amando Deus, fica ali bajulando Deus, falando assim, ó, vou bajular Deus, porque aí o negócio lá sai. Não, para o negócio sair você tem que ir lá. Para o negócio sair você tem que ser a voz, você tem que ir negociar. Então, seja perito na obra das tuas mãos. Seja perito na obra das tuas mãos, Deus vai te usar dessa maneira. André está dizendo que sucesso é diferente de realização. Sucesso é passageiro. Muito bem, a realização faz parte do propósito de Deus. Eu gravei ontem, estou gravando um curso de mentoria e coach. E ontem eu falei exatamente sobre isso, sucesso versus realização. Então deixa eu ver aqui se o meu brother já está na área comigo. Cadê? Adriano Rente. Eu não vi ele entrando hoje. Tá com uma carinha de que ele esqueceu de entrar. Deixa eu ver aqui. Se ele tá no WhatsApp. Ó, tá aqui, ó. Ô, Cal, cara, eu tava aqui fazendo um estudo em casa. Eu ministrando no domingo, eu tava estudando aqui em casa. Eu simplesmente esqueci. Sim, mano. Eu esqueci. Meu, que vergonha, velho. Que vergonha. Eu simplesmente esqueci. O que você quer fazer? Você quer marcar outro dia? Cara, me perdoe, mano. Me perdoe. Tava tão entretido aqui nos meus estudos, eu simplesmente esqueci. Me perdoe, amigo. Estou escrevendo aqui com ele aqui no WhatsApp e que maravilhoso. O pastor Adriano, ele estava preparando a mensagem dele para domingo e ele acabou esquecendo completamente de estar com a gente aqui, mas deixa eu ver aqui se ele vai conseguir entrar com a gente. Então, eu estava falando aqui de Provérbios 22, 29 e na verdade, se o Adriano não entrar aqui hoje, meu convidado de hoje, ele é pastor na igreja Gravidade Zero em Arujá. É um dos pastores assim que eu mais respeito, admiro, falando da minha geração no Brasil. É um cara extremamente, quando você olha por fora assim, ele é grandão, um cara que por fora você tem uma leitura e quando você conversa com ele por dentro, ele é extremamente diferente, é um outro cara. E vamos ver se ele vai conseguir chegar a tempo aqui com a gente. E eu queria muito que vocês conhecessem ele, porque o Adriano Rente é um cara que um dia eu preguei em Mogi das Cruzes, dentro de uma igreja, tinha umas 1000 pessoas. E aí eu preguei, coloquei todo o meu coração, preguei a mensagem mais poderosa da minha vida. No meio da mensagem as pessoas começaram a levantar e ir embora. E eu gosto disso, porque quando as pessoas levantam e vão embora, é porque você identifica quem está viajando na maionese. Se você faz uma pregação e todo mundo reage igual, é porque tem alguma coisa muito errada. Tinha 1000 pessoas lá e de repente todo mundo faz, que bom, que legal. E aí eu sempre falo assim, é a figura do feijão boiando, né? Quando antigamente a mulher ia fazer feijão, ela colocava o feijão na água de uma noite para outra. Para quê? Para outro dia os feijão que estavam ruins, eles sobem, ficam boiando, e aí ela tira os feijão boiando, joga fora e usa o feijão bom.
E uma pregação, às vezes, é praticamente isso que acontece. Você começa a pregar e os feijão ruim começam a boiar. E é bom que os feijão ruim comecem embora. Por quê? Porque a palavra, ou ela te encoraja ou ela te confronta. A palavra ou ela te consola ou ela te machuca. A palavra ela é força, a palavra é poderosa. E aí eu estava ali pregando, de repente, galera indo embora e tal, e eu olhava assim e falava, não, Jesus, eu vou até o fim, porque se eu fui encomendado para essa noite, então deixa eu falar o que o Espírito diz à igreja. E aí preguei o escândalo da graça. Quando eu desci, a hora que eu desci, eu já estava assim meio, nossa, vai dar um chabu isso aqui, um reboliço todo. Quando eu desci assim as 3, 4 degraus do palco, estava meio escuro, e no meio daquela escuridão assim, tinha um cara grandão, enorme, se acabando de chorar, me abraçou. Quando ele me abraçou, ele me segurou no peito assim, ele é mais altão, e ele me segurava no peito e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e falava, cara, você não tem ideia do arregaço que você fez hoje numa comunidade inteira. Você não tem ideia do que você mexeu num cara que a vida inteira cresceu na igreja. Você não tem ideia do que você mexeu dentro do meu coração. E aí naquela noite o cara, ele banhado, chorando, ele falou, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu falei, opa, a palavra chegou. E ele falou assim, se prepare que daqui a alguns dias você vai estar lá em Arujá, ministrando para minha comunidade, para minha igreja. Falei, não, tudo bem, estamos aí, né? Aí os dias foram passando, os meses foram passando, aí chegou a conferência onde ele supostamente tinha a intenção de me levar. Aí passou a conferência, ele não me chamou. Aí passou mais 6 meses, não me chamou. Passou mais um ano, ele não me chamou. Resumindo, se eu não me engano, depois de quase 2 anos, ele me chamou para a igreja dele. E eu fui e preguei numa conferência chamada Burnout Conference. E cara, fui lá me sentindo em casa, muito à vontade, o meu coração estava ali. E aí eu fui dormir na casa dele, fiquei lá, falei, cara, na verdade eu não curto essa ideia de ficar indo pregar nos lugares, ficar no hotel isolado lá e prestando serviço como se fosse eu gosto de ficar na casa do pastor, eu gosto de conhecer a esposa, os filhos, eu gosto de estar envolvido, eu gosto de ver o contexto, eu gosto de ouvir as histórias. E a gente abriu um vinho durante a madrugada ali, de sexta para sábado, ou sábado para domingo, e a prosa começou a rolar, 1 da manhã, 2 da manhã, chegou no meio da conversa, falei, ei, meu irmão, você não ia me chamar daqui uns dias? Uns dias demoraram muito, o que aconteceu? Daí ele falou, não, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, conta aí. Não, melhor deixa pra lá e tal. Eu falei, ué, mas você falou que ia me chamar e não me chamou, e por que você me chamou só agora? Ele falou, calma, vou ser honesto com você, deixa eu te contar. Na época que eu te conheci, eu queria te trazer para a primeira conferência aqui, e eu tinha um pastor que era minha cobertura, tinha um pastor que era o meu cacique aqui. E quando eu fui falar que eu ia trazer você, ele falou, se você trazer esse cara, você tá fora da nossa cobertura. E aí ele ficou chocado, ele falou, não, mas... E aí, resumindo, 2 anos ele ficou brigando com esse pastor, e no final das contas ele encontrou o abusador que ele estava sentado no colo, por conta de ele ter só pensado em me levar na igreja. E aí esse cara fez muito mal para ele. Esse cara, sem dúvidas, é um dos caras que mais me caluniou, mais me derrubou, falou muito mal de mim pro Brasil inteiro. É um cara assim, por muito tempo foi um cafetão gospel, ele que agenciava todas essas bandinhas, ele que gostava de ter as bandas na igreja dele e tal, porque aqui eu sou da tal igreja e pá. E ele falava muito mal pra mim, muito mal mesmo de mim. Mas tão mal que um dia eu falei, eu pego esse maluco na rua, irmão. Eu comecei a ficar transtornado com esse cara. E aí beleza. Daí ele falou assim, Cal, pra mim te trazer aqui pra pregar na minha igreja, eu tive que sair desse contexto dessa igreja, tive que sair da cobertura desse cara. E ele falou, cara, mas esse cara era meu pai espiritual. Esse cara, ele me chamava de filho. Esse cara, ele
Ele me prometeu um monte de coisa e no final das contas ele chorava ali, chorou, né? E falou, cara, foi muito difícil, mas o fato é que você foi o que startou tudo isso aí, que eu falei, opa, como assim? Como assim? E aí ele falou, só que, Cal, ninguém me contou, aconteceu comigo. Foi a tua palavra que, ó, aconteceu comigo. Por isso que eu te trouxe aqui, te insisti em trazer aqui. Foi a palavra da tua vida que mudou quem eu sou. E um ano mais tarde, eu encontrei esse maluquinho, esse pastor, lá em Orlando. Eu estava dentro do Shopping Premium, num Outlet Premium, dentro da loja da Apple. Eu olhei assim e vi esse cara e falei, conheço esse cara. Só que conhecia pela internet, só ouvia falar dele falando mal de mim. Eu falei, conheço esse cara. Aí eu olhei pra ele, dei um sorrisinho assim, só que eu fiquei sério. Não achei graça, porque eu precisava encontrar ele. Aí eu olhei de novo, ele tava com um livro com o título em português debaixo do braço. Falei, é esse mesmo. Aí eu saí de trás de onde eu tava, fui até ele, cheguei, dei a mão pra ele e falei, bom dia, você, por um acaso, você deve ser o fulano de tal, né? Daí ele falou, sou eu mesmo. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Só saber que você existe me faz mal. Você vivo me deixa mal. Não te conheço, não sei quem é você. Eu sei que só de saber que você existe, você me deixa mal. E eu vim te pedir perdão aqui porque eu falo mal pra caramba de você, tão mal que você me fez. Aí o cara, pastor, perdão, não sei o que, não sei da onde. Daí ele falou assim, sabe, Cal, eu também já fui xiita. Eu falei, não, cara, não tô entendendo o que você está falando. Não, já fui xiita também, já fui radical. Eu falei, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sou xiita. A questão é que eu tenho origem e você não tem origem. Eu tenho legado e você não tem legado. Eu sou a terceira geração de pastores e missionários. Eu tinha um pai em casa, por isso que eu não preciso ter pai espiritual de ninguém. Ninguém precisa ser meu pai espiritual, porque meu pai foi meu pai que eu precisava ter em casa. Não vem com essa conversinha, não, calma, mas eu sei como é que é viver isolado, eu sei como é que é o sentimento de solidão. Eu falei, brother, deixa eu te contar uma coisa. Da bolha que você vive, eu já saí de dentro dela faz tempo. Você vive dessa bolinha gospel e ganha tua graninha de dentro dela, por isso você acha que eu estou isolado, mas na verdade eu estou fora desse mundinho gospel que você está dentro. Não é que eu estou isolado, é que você está dentro de uma bolinha, achando que é grandes coisas. Aí ele ficou assim, ó, olhou estraquinado. Não, mas eu não falei mal de você. Eu falei, não falou mal? Eu tive que puxar da manga e falei, e fulano? Lá de Arujá. E ciclano lá de Curitiba? Você não conhece as pessoas? Não, conheço. Se eles falaram é porque é verdade. Eu falei, então, eles falaram. Então, irmão, quando você tiver alguma dúvida sobre mim, me chama para tomar um café e pergunta direto para mim se você não sabe. Aí ele, desculpa, pastor, não sei o que, pá. Aí dei tchau. E aí ele prometeu mais um café e nunca mais me chamou para café nenhum. Esse é o mesmo cara que me derrubou e falou muito mal de mim pro Vitor Azevedo. E o dia que o Vitor Azevedo me conheceu, ele mandou uma mensagem e falou, pô, Cal, você tá louco, cara. Como é que o povo fala tão mal de você e não te conhece? E de fato é assim. Quando você é uma ameaça pro sistema... Já leu aquele livro Quem Roubou Meu Queijo? Quando você vê aquele livrinho Quem Mexeu no Meu Queijo, você vai entender que todo pensador é uma ameaça na religião. O pensamento, ele mexe no queijo de quem está se beneficiando dos inocentes. O reino de Deus é um reino de inocentes. E alguns se prevalecem dessa inocência. Algumas pessoas, elas pegam a inocência e usurpam os seus interesses pessoais. Hoje esse cara é meu amigo, hoje esse cara, se eu encontro ele nos eventos aí, ele bate continência, fala, tudo bem e tal. Mas o fato é que religioso é igual barata, só funciona no escuro. Quando você acende a luz, a barata sai correndo, já percebeu isso? Eu me lembro na casa dos meus pais, quando a gente quando a gente morava na casa de recuperação, a gente tinha uma cozinha que, meu Deus, não dava nem tempo de limpar a cozinha. Então vivia cheio de barata, era engordurada
Mano, eu chegava assim, ó, 1h30 da manhã, a gente escutava uns barulhos assim, daí eu ia ver, porque a gente morava numa chácara. Velho do céu, quando eu chegava a abrir a porta da cozinha, acendia a luz, tava varrido, umas baratinhas desse tamanho assim, ó, em cima dos balcões, em cima do fogão. Aí eu acendia a luz, elas faziam assim, ó, e todas sumiam para trás do balcão, para trás do fogão, para trás da pia. E é exatamente assim que religioso funciona. Guarda isso, ó. Todo religioso é um bundão, porque ele só funciona no escuro. Você quer ver um pastor jaguar, um pastor picareta? Traz ele na mesa, senta ele na mesa e fala assim: irmão, o negócio é o seguinte, me conta, fala pra mim aquilo que você fala pra todo mundo. Fale aqui pra mim o que você pensa de mim. Eles não funcionam. Só que a questão é que o confronto, ele exorta, o confronto ele quebra, o confronto ele tira a pessoa do buraco e traz ele para cima. Religioso é a única classe na Bíblia que Jesus confrontou. Jesus amou a prostituta, amou o ladrão, amou o bandido, amou todo mundo, mas teve um que ele não só amou, teve um que ele confrontou, que era o religioso. Então, quando você encontrar um religioso, irmão, traz para a mesa, acende a luz, chama o presbitério e fala: ó, fala aqui para mim que eu não entendi. Fala, Cal. Cara, que vergonha, mano. Que vergonha. É muito chato isso. Deixa eu te falar, veja aí, veja uma hora então aí, melhor, sei lá, veja a hora que você julgar melhor, tá bom? Você que manda. Muito chato isso, cara, mas eu tava muito entretido aqui estudando e na hora que eu falei, meu Deus, veja a hora que você quer entrar, milhão. Beijo. Então aqui, ó, tô respondendo em 3 minutos. Ei! Em 3 minutos, o meu ursão vai entrar com a gente. Obrigado pela paciência, pessoal. Comecei falando aqui sobre provérbios, passei falando sobre a história de como conheci o pastor Adriano Rente. Em 3 minutos, o Adriano vai entrar aqui com a gente. Então, é isso aí, mano. É isso aí. Deixa salvo isso aqui, por favor. É assim mesmo, a Paty tá falando. Breno, também te amo, mano. Todo religioso é um bundão porque eles se escondem quando a luz se acende. É isso aí. Eles gostam sempre de agir por trás. Eles sempre gostam de trabalhar assim, ó. Eles gostam de trabalhar, de dar um tapa e esconder a mão, entendeu? Porque eles não suportam a pressão. Cal, como você descreve um religioso? Um religioso, ele é um cristão sem amor. Um religioso é quem te apresenta Deus, mas nunca fala do Pai. Um religioso é aquele que ele fala de virtude, de reino de Deus, mas nunca fala de família. Religioso, ele tem cara de piedade, ele tem carinha de aleluia, mas ele sempre está pensando como tirar alguma coisa de você ou como engambelar você para alguma coisa do interesse dele. Então, a religião, ela é uma praga, mano. É uma peste. Religioso é o seguinte, ele sempre está incomodado que você está ouvindo alguém outro. A religião é extremamente ciumenta. A Carolzinha que veio para cá, ela veio lá do Espírito Santo. Ela falou: Cal, eu faço parte de uma grande denominação no Brasil e eles estão entrando no meio dessa pandemia no Zoom com 300 líderes e no meio do Zoom eles falam assim: ó, pessoal, cuidado que vocês estão se alimentando, hein? Não escutem outras coisas aí nas lives, nos YouTubes. Vocês têm que ouvir o apóstolo fulano.
Vocês têm que ouvir aqui o conteúdo da igreja X. Parem de ficar ouvindo qualquer coisa, pessoal. Então, aí ela ria, né? Porque ela falou, pô, no meio da pandemia eu encontrei uma live sua, comecei a ouvir, meus pais começaram a ouvir, minha irmã começou a ouvir, a Carol da Lorca, a Ana da Lorca. E, religião é safadinha. A religião é muito safadinha, porque ela tem uma cara de, aleluia, temos que cuidar. A religião, ela sempre está preocupada com o cuidado, o zelo. Não, Carol, você não pode falar isso, porque tem gente que vai não sei o quê. E no final você fala, mano, sério que você está balizando por baixo? A religião, ela sempre vai balizar por baixo, assim, ó. Sempre ela prega no nível do mais fraco. Quando, na verdade, o reino de Deus sempre prega no nível do mais forte. Por quê? Porque o reino de Deus não subestima ninguém. O reino de Deus, ele não é seletivo na pregação. Ele não vai pregar uma coisa que é poderosa para mudar uma pessoa e olhar primeiro se a pessoa ela tem maturidade, bagagem emocional para... Você não precisa de maturidade para receber uma revelação. Você precisa de maturidade para entender uma teoria. E a religião não tem. Religião não tem revelação. Religião tem teoria. Ela vai falar do calvinismo, do hinduísmo, do shintaísmo, do não sei o quê, porque em 1980, porque John Stott, porque Tim Keller, porque Tim... Ela é cheia de teoria. Ela pega assim, eu fico falando sempre dos outros. Porque o fulano falou, porque o ciclano falou, porque no ano não sei quando. Só que o reino de Deus, ele é um reino de revelação. O reino de Deus, ele tem coisa para te revelar hoje. Hoje, o reino de Deus, ele tem uma revelação fresca. Ele tem uma informação que nenhuma outra geração revelou. Você consegue imaginar isso aí? Existem verdades no Espírito que nenhum outro, ainda antes de nós, trouxe revelado. Por quê? Porque a revelação é progressiva. Se a revelação é progressiva, a gente precisa pegar os marcos antigos, não removê-los, e a gente tem que vir construindo em cima daquilo que já é. A questão é que agora a gente pega o que já é e tenta falar para as pessoas o que já é. Não, mas o que já é, todo mundo sabe. A questão é, em cima do que... pessoal, chegou o Adriano. Glórias, aleluias, Maranata. Ora vem, Senhor Adriano. Vem. Pessoal, receba o Adriano com uma chuva de likes aí, mano. Pastor Adriano. Glória! Meu brother, me perdoe, cara. Que vergonha, isso, hein? mano. Relaxa, meu ursão favorito. Cara, me perdoe mesmo, cara. Eu tava aqui entretidaço, aqui, mó dia chuvoso aqui, e lendo e estudando para domingo. E aí, cara, passou o tempo. Me perdoe os irmãos, os amigos que estão aí nos ouvindo. Se é para isso, a cartucheira já tá cheia. Então, não tem do que se desculpar, meu irmão. Fica tranquilo. Isso aqui é sempre uma confraria muito espontânea. A gente já tá indo para quase uma hora de live. Que legal. O meu público aqui, isso aqui é uma sub-igreja, entendeu? Faz 3 meses que eu faço uma live todo dia às 11 da manhã aqui. E sempre trazendo amigos, pessoas que de fato fazem parte da minha história, pessoas que me fizeram enxergar mais longe. Eu sempre digo, se eu enxerguei mais longe é que alguém estava do outro lado do muro fazendo pezinho para mim. E com certeza você é um desses caras. E eu comecei contando aqui um pouco da minha história com a sua história. O dia que eu estava pregando em Mogi das Cruzes, se eu não me engano, era Mogi das Cruzes, né? É. E aí era dentro de uma igreja preta, um bola de neve lá gigante, e o povo tudo levantando e indo embora, e eu falando, caraca, prego ou não prego, falo ou não falo. E quando eu desci daquelas 3, 4 degraus do palco, o primeiro abraço que eu recebi foi teu, e eu nunca vou esquecer daquele abraço, nunca vou esquecer do que Jesus estava fazendo ali dentro de você, a maneira como você me amou, a maneira como você... Cara, você não tem ideia o quanto Jesus te usou naquele instante
porque meu coração estava muito apertado de pregar uma mensagem que estava dividindo o público, assim. Tinha um público que estava dando muito glória a Deus, aleluia, amém. E tinha outros feijão que estavam boiando, subindo na superfície e indo embora, assim. Essa era a minha sensação. E eu nunca me importei, assim, de verdade com isso, mas sempre preguei com muito zelo, muito temor, no sentido de, cara, se é para pregar uma verdade, vamos falar de verdade. E você, de repente, no teu abraço, você trouxe a primeira verdade. Você foi o primeiro cara que falou, não, fica tranquilo que você não tem ideia do que você fez hoje no ministério, você não tem ideia do que você fez em um pastor hoje, eu sou isso, tal, Eli, a gente se amou de primeira instância. E depois tive o prazer de conhecer tua casa, tive o prazer de voltar na sua comunidade, tive o prazer de ser teu amigo, de ser, de fato, um das tuas geração, né? Você faz parte da minha geração de pastores, você é mais uma das igrejas criativas que nós literalmente levantamos nesse país como uma resposta social, né? Eu lá em 2013, quando eu fundei a Igreja no Cinema, eu tinha um desejo de que pro perdido o caminho fosse menos sinistro, né? Que o perdido, para vir para Jesus, ele não precisasse passar por dentro da religião e experimentar toda aquela ortodoxia para daí sobreviver aquilo e no final ter que encontrar um Jesus escondido atrás de uma religião. E a tua igreja é uma dessas igrejas, né? Uma igreja ousada, uma igreja que se levantou em justiça e verdade na cidade, uma igreja que quebra todos os padrões impostos pela cultura terrena e que vive sempre numa dimensão sobrenatural, sempre buscando manifestar o reino de paz, de justiça, de alegria. Então, sou muito honrado de fazer parte da tua história e de um dia ter sido hospedado por você na tua casa. Um dia ter... eu me sinto no teu seio familiar, entendeu? Você me fez me sentir assim. Contei um pouco do nosso BO, né? Como demorou um pouco o nosso reencontro, você resolvendo as suas situações da tua casa e mais tarde eu encontrando esse camarada lá em Orlando e a gente afinando os ponteiros ali. E hoje eu gostaria que você, na verdade, só contasse para nós. Estamos sentados aqui na mesa do churrasco, na mesa do boteco, jogando uma conversa fora, sem respostas erradas ou corretas, mas contando para a gente como que Jesus foi parar e foi entrar na história do Adriano Rente, desde os marcos da tua infância, a soma dos momentos que te trouxeram nesse dia chamado hoje, nesse pai extraordinário que você é, nesse pastor fantástico, amoroso que você se tornou, nesse cara que um dia deu all-in e falou, cara, eu vou ter que viver para as pessoas, não consigo ser diferente, não consigo pensar em outra coisa. Para quem não sabe aqui, o Adriano ele é um arquiteto de mão cheia. Ele e a esposa dele são artistas da engenharia. A casa deles seguramente é uma das 3 casas prediletas que eu conheci no mundo. Eu lembro da casa dele e penso um lugar assim agradável, um lugar onde você fala, cara, isso aqui é um refúgio secreto. Isso aqui, quando você me falou que você estava imerso aí na mensagem de domingo, eu pensei que você estava lá no bosque ali embaixo ali. Isso aí. Essa é a cena que me vem na cabeça. Ele mora assim em cima da serra, pessoal. Ele mora dentro de um condomínio em Arujá, na boca da serra. Não sei se você está aí ainda, mas é bem na serra. Quando você olha para fora da janela, assim, só falta ver Jesus aparecendo assim no meio das nuvens. Todo o resto já tem lá, entendeu? E cara, é isso aí, cara. Conta pra gente um pouco quem é o Adriano, como começou essa história. E depois a gente vai entrar um pouco nos teus sonhos, na igreja do futuro, aquilo que você sonha para a tua geração futura. Legal. Obrigado, Cal. Você é um cara especial para mim, dispensa falar muita coisa. Pode parecer lisonja barata para muitos, mas você é um amigo que eu tenho no meu coração. Te agradeço por estar aqui. Cara, aquele dia, voltando um pouquinho antes de falar da minha história, aquele dia foi muito especial para mim em Mogi, né? Porque eu queria te conhecer, era diferente, eu já tinha uma expectativa. E ao contrário da sua percepção, a minha percepção, cara, era de quem estava ali recebendo, comendo, porque eu tinha olhos, acho que olhos para ver, estava com ouvidos para ouvir.
Então, isso mostra muito que quando a gente tem um coração sedento, cara, é bem a palavra, né? Quando você tem é a pura palavra. E eu só vi Jesus ali, cara, de boa mesmo. Eu fiquei muito feliz. Foi para mim um marco, né? E tanto é que a gente se tornou amigo. Então, eu quero dizer que foi um dia especial de verdade para mim. Cara, a minha história é assim, é estranha, porque eu venho de uma família abastada, uma família muito equilibrada. Meus pais também tiveram famílias equilibradas, né? E meu pai, um cara vencedor, um cara, né, era um administrador de empresas e tal. Então eu nasci numa família top, cara, uma família certamente diferenciada no que diz respeito à grande maioria do que a gente vê no Brasil. Uma família equilibrada, uma família com valores cristãos. Meus pais eram cristãos, mas eram católicos, mas tinham valores, né, muito significativos. E eu cresci dentro desse ambiente de amor, um ambiente de paz, um ambiente onde eu podia ver caráter e grandeza na vida do meu pai, da minha mãe. Eu podia ver Deus na minha casa, de verdade, né? E sou eu e mais um irmão 3 anos mais novo do que eu, e a gente cresceu nesse lar super legal, uma infância super legal. Meu pai tinha 7 irmãos, minha mãe 4 irmãos, todos os primos mais ou menos da mesma idade. Cara, pensa numa infância gostosa, cara. Todos os primos juntos, família toda reunida. Eu tive uma infância privilegiada, pais privilegiados. Meus pais são vivos até hoje. Meu pai está com 82, minha mãe com 76. E eles continuam sendo, cara, a referência de Deus para mim, pais especiais. Eu sento no colo do meu pai, assim, pequenininho. Mas, cara, e aí a vida se deu, né? Quando chegou perto dos meus 13 anos de idade, que você começa já encaminhar ali para a adolescência, eu comecei a me relacionar com uma galerinha na escola, uns caras do rock and roll e tal, e aí eu montei minha banda, e aí começa, né, cara? E aí começam a chegar coisas até você, né? E você faz más escolhas em muitos momentos. E logo cedo eu acabei me envolvendo com drogas, né? E eu costumo dizer que a vida não poupa ninguém. Então, mesmo que você tenha todo um lar equilibrado, você tenha valores, você tenha referências, cara, a vida não poupa ninguém, né? É claro que uma pessoa como eu tinha muito mais chances do que um cara mais desfavorecido, de uma região mais carente, óbvio. Mas a vida não poupa ninguém. E aí eu me envolvi com drogas e logo cedo. E aí, mas a gente ia levando na zoeira, né, cara? Pá, aquela coisa. Eu continuava estudando, eu tinha acesso a boa escola. Eu era um filho muito educado, eu era um filho amável, né? Eu era um cara respeitoso com os meus pais. Aí, com 16 anos, eu conheci uma menina e de fora da cidade, eu comecei a namorar com ela. E assim, aí começou um relacionamento muito tóxico, sabe? Muito carnal, cara. E eu cheguei a quase ser noivo dela. E aí que começou a desandar a minha vida. Eu comecei a me envolver com essa garota. E junto com isso, eu conheci uma galera mais pesada e a gente já começou a dar uns upgrades nas drogas, né? E, cara, foi pesado porque, assim, esse cara, esse meu amigo, entre aspas, ele era sobrinho do dono do maior centro de Umbanda de Guarulhos. Pensa. E, cara, teve um dia que eu cheguei, assim, na casa dele e tava tendo a reunião. E era o maior centro que tinha de Guarulhos, cara. Só parava caranga na frente, assim. E ele falou assim, meu, vamos lá, vamos conhecer. Cara, eu ingênuo de tudo, né? Vambora. Pô, 200 pessoas dentro da parada. Quando eu entrei no centro, Cal, o cara lá da mesa, o cara já olhou assim pra mim, é você. Eu tava te esperando. Eu falei, rapaz, que parada é essa? Que arapuca que eu caí aqui.
E aí o cara já me chamou, eu tava te esperando e pá, o cara puxou a cadeira para mim. E aí o cara começou a me seduzir, né? Me seduzir, que eu digo não seduzir sexualmente, mas me seduzir. E aí, cara, eu já tinha tido alguns eventos estranhos, né? De entrar em lugares, amigos que tinham me levado também no centro, e aí uma bagunça, e os caras vinham para cima de mim também. Mas nesse episódio foi muito sério, porque o cara parou tudo, e o cara começou a dar atenção para mim, e ele começou a revelar coisas e falar coisas assim, muito loucas. E aí eu fiquei meio que refém do cara. Eu fiquei mais ou menos 1 ano da minha vida indo toda semana lá. Caramba. E eu via de tudo lá. De tudo que você pode imaginar, cara. De tudo. E nesse inteirinho, o meu relacionamento com a mina tava um inferno. E aí eu comecei a bugar, porque eu tinha que fazer obra daqui, a mina fazia de lá, e minha vida ficou um inferno, e eu mergulhando nas drogas, e aí cocaína, e o negócio descambando, e aí a escola zoando. Aí a gente entrou junto na faculdade de arquitetura para piorar. Cara, uma relação pesada, uma relação conturbada, e muita droga, muita loucura. E era droga, sexo e rock and roll 24 horas por dia, né, cara? Todo dia. Mas chegou um dia que eu tava muito mal, esgotado, a minha vida não andava, onde eu saía era treta, era só confusão. Quantas vezes meu pai foi me buscar, cara, no hospital, foi me buscar na rua de dormir na rua, sabe? Um cara que tinha tudo, um cara que tinha um pai maravilhoso. Meu pai sentava comigo, chorava comigo, falava: filho, por que você está fazendo isso, cara? Eu falei: pai, eu não consigo sair desse emaranhado, e muita mentira, e, cara, uma vida muito, muito triste. E eu tava vendo que eu tava matando os meus pais aos poucos. E aí eu cheguei um dia para esse cara, que é o tal do Cambono lá, eu falei: cara, cansei, velho, cansei. Minha vida não melhora, eu tô aqui há 1 ano. Você tá dizendo isso, que a mina faz isso, a gente faz aquilo para combater o que ela fez ali e tal. Cara, minha vida tá um inferno. Eu não quero mais saber. Ou você dá um fim nessa parada, ou eu tô fora, eu não venho mais aqui. Falei: então nós vamos fazer agora um negócio para rachar. Aí o cara me pediu grana, fez um bagulho louco e tal. Bom, resultado, não melhorou. Chegou na outra semana, eu fui para dar um truque no cara. Fui trucar o cara, né? Aí ele falou assim: não, entra aqui comigo, tal, numa salinha. Esse dia foi um marco para mim, Cal, porque foi a primeira vez que eu falei: cara, existe um Deus. Eu entrei na sala com ele e ele olhou para mim e ele falou assim: Adriano, é o seguinte, a partir de hoje eu não posso fazer mais nada por você. Eu fui proibido de botar a mão em você. Eu não posso nem falar com você. Eu falei: como assim? Aí ele falou assim: o homem lá de cima deu um basta para mim. É melhor você ir embora, não apareça mais aqui. Uau. Aí eu dei um bug, né? Eu falei: caramba, como assim, né? Então esse dia foi um marco para mim. Porque eu vivi uma vida muito conturbada, com drogas, com essa loucura toda. E aí o próprio cara falou para mim, falou: cara, hoje eu não posso fazer mais nada por você. Ele mandou parar, eu não posso mais botar a mão em você. E aí aquilo me abriu a mente para algo superior. Uau. E eu comecei uma busca incessante por Deus. Uau, incessante uau. por Deus. Muita leitura. Aí, cara, eu acabei caindo em Nova Era. Eu fui batizado na Fraternidade Branca. Eu fui batizado Rosa Cruz, que é um braço da maçonaria. Summit Lighthouse, Igreja Messiânica. Aonde alguém falasse tem Deus, eu buscava. Por quê? Porque eu continuava nas drogas, né? E eu tinha me desligado da mina. E aí, quanto mais mulher, melhor. Porque eu queria provar para mim que eu gostava de alguém. Eu poderia gostar de alguém mais do que eu gostava dela. Uhum. Então, minha vida virou um inferno. Um inferno. E eu buscando a Deus. E não encontrava Deus em lugar nenhum. Se você quiser, você me interrompe em algum momento, tá? Não, fica à vontade. Eu tô contando a história. Bom, concomitantemente, né, a faculdade andando, as paradas andando, tal, andando tudo meia boca, a faculdade zoadíssima.
E eu tendo que conviver com a mina lá, um inferno, né, cara? E aí um dia, amigos meus que eu tinha me desligado por causa do relacionamento com essa garota, que eram meus vizinhos, eram meus brothers de infância. Eles, eu não sei se você lembra, se já ouviu falar, creio que sim, do advento que aconteceu nos anos 90, dos Atletas de Cristo, com Jojó de Olivença, Alex Dias Ribeiro e tal. Esses caras eram atletas de Cristo. Eles eram de Guarulhos, mas a família deles era de Taubaté. Eles cresceram em Taubaté, então eles estavam sempre em Ubatuba. Eles conheciam os caras. E eles se converteram a Cristo. Aí um dia eu encontro esse cara, esse meu amigo. Falei, pô, mano, que saudade de você. E ele também fazia arquitetura, só que ele estava 2 anos à frente de mim. Porque eu tinha me arrebentado com DP e o caramba. Apesar, né, da gente estar fazendo a mesma faculdade. E aí o cara falou assim para mim, Adriano, a gente faz os estudos, cara, da Bíblia lá em casa. Vamos lá com a gente. Eu falei, mano, eu quis dar risada por dentro. Falei, Bíblia, velho. Tô anos-luz na frente desses caras, né, meu? Bíblia? Que Bíblia? Aí eu falei, beleza, tá. Dei um corte nele e fui para casa, cara. Fui para casa dar uma relaxada lá. E, cara, eu não sei o que aconteceu aquele dia, mas eu deitei na cama, eu só fritei. Pum, pum, na hora que eu vi, já tava botando minha roupa. E na hora que eu fui ver, eu tava lá. Tava na casa dos caras. E eu lembro como se fosse hoje isso. Foi de 92 para 93. E eu tava, assim, muito mal, né, cara? Muito mal. Tava no limiar. Já tinha tentado uma vez, tinha chegado muito perto de um suicídio já. E eu tava no limiar, cara. Tava mal, mal, mal. E aí eu fui nessa reunião, cara. E eu fui na reunião e, como todo mundo se acha estranho, né? Aquela cantoria, violão, a mulher de saiona lá e tal. Só que eles eram missionários, era um casal de missionários e tinha uma galerinha, tinha umas 10 pessoas, todo mundo jovem e tal. E, cara, quando essa mulher abriu a boca, mano, essa mulher começou a contar a minha vida. E eu fui ficando irado, né? Eu falei, putz, irmão, o Zé contou minha vida pra mim, né, meu? Que papo é esse, velho? Aí acabou a reunião, eu fui lá dar uma trucada nele. Ele falou, pô, brother, você vindo na sua casa aqui e tal, você conta a minha vida pra mim e tal. Eu não falei nada, cara, eu nem imaginava que você ia vir aqui. Eu achei nem que você não viria. Pô, cara, eu fui trucar a mina. Falei, pô, mas como é que você sabe? O Zé te contou. Eu falei, filho, eu não sei de nada, não te conheço, e papapá. E assim, eu fui tão agressivo pra cima deles, do casal, e os caras me deram um carinho e um amor tão grande que aquilo, sabe, mexeu comigo. Eu falei, caramba, meu, esses caras são diferentes. E aquilo mexeu comigo. Falei, e chegou a semana que vem, eu falei, eu vou de novo. E fui. E a outra semana, e fui. E fui. E comecei a ir. Só que, concomitantemente, minha vida continuou ladeira abaixo. Cada vez mais droga, mulherada, loucura. Depois de uns 6 meses, cara, eu já sabia os hinos, eu curtia, não conseguia mais ficar longe dos caras, mas eu não tinha tido encontro, saca? Não tinha tido, né, no meu caminho de Damasco ali, não tinha enfiado a cara na terra. E aí chegou o dia, cara, 11 de fevereiro de 93. Uau! Foi um dia em que eu tinha procurado uma ex-mina, não aquela, e a mina acabou comigo tal, e eu tava mal. E foi o dia que eu cheguei para Deus e falei assim, olha, Deus, hoje não passa. Ou o Senhor se revela como esse Jesus que eles falam, eles cantam. Eu chego lá, os caras pulam, os caras cantam, os caras dão risada. Eu sei que é genuíno, eu sei que é verdadeiro, eu me sinto bem, mas eu não tenho o que esses caras têm. Eu quero morrer. Eu quero morrer. E aí eu peguei, liguei para Evangelista. Tenho contato com eles até hoje. Na última conferência eles estiveram comigo. O nome deles é Sérgio e Márcia. São meus amores, cara. E eu falei para ela assim, Márcia, é o seguinte, meu. Olha, eu amo vocês, eu amo Jesus, mas eu não consigo sentir o que vocês sentem. E é o seguinte, se Jesus não se revelar desse jeito aí que vocês sentem para mim hoje,
hoje eu vou acabar com a minha vida, eu não quero mais, eu tô cansado, chegou, acabou. E esgoelando, chorando. Cara, ele falou, onde você tá? Falou, tô em Guarulhos, em tal lugar. Deixa eu Pode falar. só... Falta 20 segundos para minha live cair aqui. Eu vou derrubar ela aqui, a gente já volta e continua. Tá Fechou. bom? Vai cair a live aqui. Pessoal, voltem e aproveitem já para curtir lá e seguir o Adriano Rente ali, a Gravidade Zero, pessoal. Já volto.